Agora, a questão do connecting the dots, dos pontinhos, nos dedos da mão esquerda, certo? A gente ainda não precisa usar todos os dedos, mas o legal é já ir colocando as crianças para irem fazendo alguns exercícios com o equilíbrio da mão já dentro daquilo que será a mão esquerda quando ela estará usando a mão esquerda. Então vamos lá. Olha, no indicador esquerdo é basicamente muito parecido com o polegar, certo? Então é a parte de fora, o polegar direito é a parte de fora, dividido em 4, mais do ladinho aqui, ó, certo? É mais fácil mostrar do que tentar descrever o lugar, tá? O James Gillen, que eu falei para vocês, ele descreve isso num paper que ele faz, que chama Connecting the Dots, que é livre na internet, qualquer um pode conseguir. Connecting the Dots, ou seja, conectando esses pontos, né? Porém, eu acho demasiadamente difícil de a gente entender sem ter realmente uma parte visual. Ó, meu segundo dedo no violoncelo, ou meu dedo do meio, ele é praticamente no meio, mas ele está um pouquinho para a direita, ou seja, um pouquinho para o lado do indicador. Não está tão fora como o indicador, mas está um pouquinho mais para dentro. Olha meu terceiro dedo. Ups! Ele já foi para o lado contrário do meu indicador praticamente, mas nem tanto, tá? Ele já compensa muito mais o que seria meu segundo dedo. E o mindinho, aí sim, é o contrário do meu indicador. Ué, é o contrário do indicador por quê? Gente, dá uma pensadinha. Quando a gente para em pé, o que gasta dos nossos sapatos, na maioria das vezes? As partes de fora, tá? Quando a gente coloca a mão no instrumento, a gente tende a pensar a gravidade inteira sobre a mão. Então, o que mais vai tocar para manter a estabilidade da mão, nos dedos do extremo, cada um dos extremos da mão, né, que a gente usa para cima, é claro, o extremo seria o polegar, mas o polegar está aqui embaixo, né, embaixo do braço do violoncelo. São essas duas pernas que a gente tem aqui, e elas vão gastar nas laterais, enquanto os dois dedos do meio, eles gastam muito mais na parte central. Então, uma coisa legal da gente fazer com as crianças é ir começando. Lembra o exercício de ir até lá embaixo para pegar o pé direito? Então, deixa no meio das cordas. A gente pega cada um desses pontinhos e coloca no instrumento, não importa a separação, tá? Não importa ainda que nota eles estão tocando, mas a gente começa um exercício de escorregar. O polegar, sempre com aquele pontinho que a gente já colocou, que eu já mostrei para vocês, né? Que é o primeiro, quando a gente faz os exercícios dos dedos, tocando em cada corda, certo? Então, no meio de duas cordas, pode ser a corda Ré com Sol, Sol com Dó e Lá com Ré. O legal é fazer em todas. Por quê? Porque a gente vai estar pensando também nessa movimentação do nosso corpo, tá? Movimentação lateral. Que para cada corda a gente tem uma lateralidade para tocar. Do mesmo jeito que aqui a gente vai buscando, com o cotovelo, a gente vai buscando esse movimento, que é o que realmente vai tirar o cotovelo, como eu mostrei para vocês antes, daquele plano. Ele não toca num plano só, tá? Ele está abrindo e fechando o nosso braço em relação ao nosso tronco, tá? Então, a gente começa a descer, esse é o nosso bondinho. Ele começa a descer. Aí, ó, existe um momento em que se estica o dedo. O legal é segurar o polegar das crianças e deixar as crianças sentirem isso. A mão vai junto com o resto do braço, com o cotovelo. O polegar ficou, certo? Mas tem um momento que não vai dar. Eu vou precisar trazer o meu polegar. Deixa o polegar ali lá junto com o primeiro dedo. Não importa como, mas inconscientemente a gente vai buscando uma disposição, eu não gosto da palavra forma, mais pra frente eu explico por quê, para as crianças já irem colocando o capotasto. E a gente vai chegando lá em cima com essa movimentação que a gente desce as costas e toca com o mindinho a corda superior de entre duas cordas que a gente está tocando. Se a gente desce Sol e Ré, é a Ré. Se a gente desce Sol e Dó, a Sol. A gente pode descer a Dó com ela mesma, só na lateral, e tocar a Dó. A Lá que a gente não pode tocar com a corda mínima existente nossa.
certo? Mas esse também é um exercício muito bom. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a criança, e para isso vocês podem ter sim uma marquinha da nota Sol e uma marquinha da nota Mi na corda Ré, ou seja, do primeiro e quarto dedo, se for necessidade da criança. A gente tenta sem nada antes do começo. Ah, mas dá muito trabalho, mas aceitem que a criança, ela tem possibilidades. E ela pode buscar essa abstração. Deixa ela criar, deixa isso ser buscado por ela. Então, ela buscando essa abstração da onde estão as notas, ela vai estar buscando essa abstração também para a percepção dela, tá? Então, a gente chegou na nota Sol, com marquinha ou sem marquinha, a gente deixa aqui. A nota Mi, a gente deixa aqui. O que a gente vai começar a fazer é, mesmo tocando brilha, estrelinha, a gente vai estar trabalhando com a criança um conceito que eu chamo de gazelinha. Bom, se a gente pensar numa gazelinha, né, andando, é o mínimo de esforço que ela faz porque ela parece muito leve. Então, isso eu falo para os alunos, eles adoram isso. Então, eu lembro quando eu era criança, eu assisti o Bambi, e era muito legal de ver como parecia que ele nem tocava o solo, né? Então, na imagética da criança, a gente vai buscar sempre aqueles bichinhos que conseguem correr na água. Tem esquilinho, que de tão rápido que eles estão indo, pelo menos por um tempo, eles conseguem atravessar sem ferir a superfície da água. Então, eles conseguem correr de tão rápido que eles estão. Ou seja, é um momento onde o peso não é tão importante o tempo todo, mas a velocidade que aquilo acontece. Então, como a gazelinha funciona? Eu vou aprendendo cada uma das notas. A gente pode ensinar, antes do brilha, estrelinha, eu tocar o... Ó, eu aperto, a corda vai subir. Eu relaxei a corda, ó. Tá vendo? Ela aperta e relaxa. Na lateral é mais fácil de ver, ó. Ela abaixa e sobe, abaixa e sobe, abaixa e sobe. Eu só vou abaixar quando eu estiver tocando a corda. Eu levantei o dedo? Não. Muito importante. Eu já falei para a criança que ela tem que fazer isso e não isso. Então, se precisar também, a gente pode colocar um pouquinho de algodão aqui, colocar uma fita e deixar embaixo do dedo a hora que vai estudar. A gente faz praticamente um dedal para a criança, para estar ali, para não apertar. Então, pode abaixar. Aquele movimento que eu fiz a criança fazer aqui, ó, ela pode fazer para apertar. Então, solta o peso do braço e deixa apertar. Isso é muito melhor, e não fala apertar também, tá? Fala em descer o dedo, fala em colocar energia no primeiro dedo, ou deixar o peso do braço, abaixar o dedo, mas não apertar. Porque apertar na nossa cabeça remonta a pinça entre todos os dedos e o opositor deles, que é o polegar. E a gente não quer essa relação, a gente quer só essa relação, certo? É como para tocar piano. Quando a gente está tocando piano, a gente pensa em cada um dos dedos. A gente não precisa colocar o polegar embaixo do piano e ficar apertando eles com pinça. Cada um dos 4 dedos. Não, mesmo porque a gente toca com 5 dedos. A mesma coisa no violoncelo. Só que para aprender isso, a gente usa a galinha. Tá? Então, naquele outro exercício, se a gente quiser já usar a galinha com o aluno, ótimo. Ou então, a gente instaura agora, na criança que não parou de fazer isso, o lá, 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 dando marcha ré, 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 indo para o sol, 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 quente que dá dó, dó, dó. Então a gente já tem essa movimentação do braço. E é isso que vai ajudar a gente a abaixar a corda. Abaixa e solta, com todos os dedos usando aquela marquinha. Importante, muito importante. Abaixa um dedo. Quando vai para o segundo dedo, checa se a criança está com o primeiro dedo solto enquanto ela está apertando o segundo. Independência dos dedos, não interdependência de cada um deles. A gente só coloca força, só coloca energia no dedo que a gente precisa quando a gente precisa. Então, se eu estou tocando sol, meu polegar está solto, meu terceiro dedo está solto, meu segundo dedo está solto, meu primeiro dedo está solto. Eles podem estar tocando a corda, mas sem apertar. Eu vou apertar só o dedo que eu estou usando.
Ah, isso demora mais para a criança. Claro que demora. Ah, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas esse é o nosso papel. O trabalho é nosso, não da criança. A gente vai querer tirar da criança, do jovem, do adulto. Eu já ensinei adulto assim, que ficou com a mão muito mais solto. Eu tinha um aluno que eu quis começá-lo com 19 anos para ver se isso era possível. Ele tinha 19 anos. Ele tem a mão esquerda hoje, com 22, mais solto do que qualquer um dos outros alunos, e ele saiu da licenciatura e foi para o bacharelado. E está tocando o concerto de Haydn muito bem. Então, é isso que acontece, é a gente acreditar que eles podem coisas que a gente não pode. Porque para mim também foi privado de eu distribuir a energia nos meus dedos. Eu fui ensinado a apertar todos de uma vez, porque era mais fácil para quem estava do outro lado. Mas vamos ajudar quem está começando agora a não ter tanto problema quanto a gente teve. Então, a gente vai tirando o esforço, minimizando a tensão e distribuindo a energia em cada um dos dedos. Feito isso, a gente vai para o brilha, brilha, estrelinha. Então, a gente começa com o pizzicato. A gente pode deixar no mesmo lugar. Veja que minha mão não está pronta para tocar o resto. Agora que eu vou preparar. Só quando eu toquei o Lá que eu vou preparar. Aí todos os dedos estão aqui, mas não estão apertados. Aperta o quarto dedo. Aperta e solta. Aperta o terceiro. Aperta e solta. Aperta o primeiro. Aperta e solta. Aí levanta todos e o Ré. E a gente ensina sobre todo aquele processo que é inerente já à filosofia Suzuki do pão, hambúrguer, hambúrguer, pão, o pão, queijo, queijo, pão. Certo? O A, B, B, A. Assim, a gente ajuda também a criança já a desenvolver uma questão sobre a forma musical. Tá? A gente ensina a criança a cantar e ensina a criança a tocar. Certo? Quando a gente colocar o arco, isso vai ser muito importante. Então, é muito importante que já se desenvolva a parte musical da criança quando a gente começa esse exercício, quando a gente começa a desenvolver a percepção da criança antes dela tocar a peça. A gente desenvolve no que ela está criando dentro da cabeça dela. E é importante o pensamento abstrato. Então, o Si é o meu ponto mais alto. Então, vai diminuindo. Vai colocando a dinâmica já para a criança quando a gente ensina a música, porque assim a consciência musical dela vai estar ligada a quando ela for tocar. E aí o que a gente precisa fazer com quem está do outro lado aprendendo é ver se existe conexão entre aquilo que está saindo musicalmente e aquilo que se tem platonicamente de concepção musical. Uma outra questão legal de dizer é a gente pensar no túnel, tá? O túnel, a gente consegue passar a caneta aqui enquanto está tocando o brilha, brilha, estrelinha, certo? Essa questão do túnel vai conseguir a gente tocar a corda Lá, independente dos dedos estarem tocando a corda Ré, tá bom? Então a Lá solta, ela consegue ser tocada. Então, para não deixar a criança abaixar muito os dedos, tá? Então a gente já evita essa questão de apertar todos os dedos para baixo assim, e de ganhar essa curvatura, tá?